No final do ano de 2010, você escreveu as 3 coisas que não levaria para 2011. E agora, em 2011, quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2012? Dia 1º de dezembro, início do último propósito do ano de 2011. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar e em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2011 como o melhor ano de sua vida até então. Propósito da mudança. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre você deve mantê-lo, porque o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, mais que vencedor. É o que foi determinado para cada um de nós sempre permanecermos, sempre. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Sente-se um momento, por gentileza. E eu vou pedir que pegue a sua Bíblia e abra em Juízes 11. E nós vamos começar a ler do 29 até o 39. Juízes 11. Vamos lá. Juízes 11, do 29 ao 39. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Bom, eu penso que já isto deixa bem claro que o que estava dirigindo, quem estava dirigindo o Jefité era o Espírito de Deus, era o Senhor. Ele não estava sendo dirigido por nenhum outro espírito. Quem o estava dirigindo era o Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto, em sacrifício. Então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Eminite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto.
que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, deixou que ela fosse por 2 meses, ela e suas amigas foram para as colinas, choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Ok. O Espírito do Senhor se apossou do Jefité. Não foi outro espírito. O Espírito de Deus. E quando ele foi dominado por esse espírito, pelo Espírito de Deus, ele avançou para aquela guerra que sozinho ele não tinha condições de vencer, apesar dele ser, como diz a Bíblia, um guerreiro valente. Ele era um guerreiro valente, um homem de muita importância, porque nós vamos voltar um pouquinho e lembrar que ele era filho de uma prostituta, foi mandado, expulso de casa pelos irmãos. Os filhos da esposa, né, os considerados na época legítimos, e ele foi expulso, sem direito à herança, ninguém teve nenhuma preocupação com ele, nenhum respeito, nada. Ninguém estava preocupado com Jefité. Mandaram ele embora e acabou. Aí, os amonitas desafiaram Israel. Foram contra Israel. E lá não tinha ninguém, eles não tinham condições de vencer os amonitas. E não tinha ninguém capaz de encabeçar, de liderar aquela batalha. E só havia um homem, considerado valente e guerreiro o bastante para enfrentar aquele desafio imenso. Então eles foram atrás do Jefité e disseram a ele, olha, venha nos liderar e assumir a situação, porque nós não temos condições. Então Deus justificou o Jefité. Ele foi colocado por cabeça, coisa que ele não era. Ele era tratado como um bastardo, um ninguém. Apesar de ser valente, de ser guerreiro, a família não o respeitava. E ele não era bem tratado. E foi colocado por cauda por eles. Mas Deus trabalhou para colocá-lo por cabeça. Por favor, preste muita atenção nisso. Deus trabalhou para colocar Jefité por cabeça. E o filho da prostituta, expulso de casa, tratado como nada, ele voltou para se tornar o comandante, o general, o juiz, tudo. Para se tornar o homem mais importante, mais força e poder em Israel. Então Deus já fez uma grande obra aqui. Porque não tinha ninguém capaz de enfrentar os amonitas. E eles foram obrigados. Então você vê que Deus sempre cria situações e não há meio. Quando ele determina algo na vida de uma pessoa, aquilo acontece.
determinado, aquele pessoal, eles foram constrangidos, eles foram obrigados a reconhecer que não tinha ninguém capaz de assumir a liderança. A não ser o filho da prostituta, o sujeito que tinha sido expulso de lá. Então Deus aqui fez uma grande obra. Mas agora ele tinha que vencer os amonitas. Ele tinha que ir, que era uma coisa que assustava. O Espírito do Senhor se apossou dele e ele foi. Mas antes dele iniciar a guerra, ele fez um voto com Deus. Ali ele fez um voto com o Senhor, ele disse: Senhor, é o seguinte, se o Senhor me der essa vitória, quando eu voltar, aquilo que sair, a primeira coisa, o que sair da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor. Então, às vezes há pessoas que dizem assim, ele não pensou para fazer, bom, mas ele, vamos lá. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. O Espírito que estava nele era o Espírito do Senhor. Não era outro Espírito. Então, tudo isso foi propósito de Deus. Deus estava com ele. Certamente o Espírito Santo o dirigindo a fazer o que ele fez. E Deus deu uma vitória imensa para ele. Então agora sim, a liderança dele foi estabelecida. Agora foi confirmado tudo. Então, juiz, um comandante vitorioso, que venceu um inimigo poderoso, respeitado em todo Israel, pelos inimigos, um homem vitorioso, honrado, no topo. Chega vitorioso, abençoadíssimo, alegre, feliz, com a grande vitória, com a transformação que Deus operou na vida dele. Quem é que sai de dentro da casa dele? A única filha. A única filha que ele tinha. Ele rasgou as vestes num sinal de desespero imenso. E disse, ai, minha filha. Quer dizer, meu Deus do céu, e agora? Eu fiz um voto com o Senhor. E eu não posso quebrar. Então, esta é aqui que eu quero me firmar e gastar tempo. Eu fiz um voto com o Senhor, minha filha. E eu não posso quebrar. Quantas pessoas que por muito menos são infiéis a Deus. Quantos que basta uma situaçãozinha para elas quebrarem a aliança, o compromisso que tinha com Deus. Quantos? Esse aqui é o verdadeiro teste de fidelidade. Esse aqui, ó. Porque ele podia muito bem agora parar e fazer como muita gente faz. Bom, agora eu já sou a cabeça, eu sou juiz em Israel, eu venci a guerra impossível de ser vencida. Deus há de me entender. Eu votei a ele, mas eu jamais imaginei que quem ia sair de dentro da minha casa seria minha filha. Pensei, podia ser qualquer coisa, até um bicho, um animal, um servo, qualquer coisa, menos minha filha. Então Deus vai entender. Agora eu estou com a minha vitória e também Deus há de entender.
Mas ele usou isso aqui para a filha. Desesperado, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois eu fiz um voto e eu não posso quebrar. Deus, eu penso que tudo isso era propósito. Foi propósito de Deus. Vamos ver, depois de tudo que Deus fez, o que é mais importante? Manter aliança comigo? Agir com fidelidade? Manter o espírito fiel? Um religioso, se ele tivesse um espírito religioso, ele teria pendido para essa direção. Não dá, Deus vai me entender nisso. Se ele tivesse um espírito emocional, ele teria entrado em pânico também e se rendido à situação. Porque uma pessoa só consegue manter o espírito, a fidelidade que o Jefité manteve aqui, se ele for uma pessoa, se a pessoa for uma pessoa que é guiada pela fé, ela é dirigida pela fé viva. Porque se for pela fé religiosa e emocional, toma-se outro tipo de atitude. Completamente diferente. Como é que ele conseguiu manter esse espírito aqui? E não só ele, mas mostra que ela também tinha um espírito maduro. Fiel. Que usava a razão na emoção. Não a emoção. Ela disse assim, pai, faça, respondeu, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo como prometeu. Ela também se uniu ao pai na mesma fé. Os dois dão uma prova de maturidade, de fidelidade, de fé viva em ação. De fé viva em ação. Porque ser fiel, igual ele foi ser fiel a Deus quando Deus estava tirando ele da condição de cauda e colocando na condição de cabeça. Quando o Senhor foi com ele, ele venceu os amonitas. E agora? Em que ele está diante de uma situação como essa, a única filha. E ele votou a Deus. E agora, o que eu faço? Eu cumpro com o meu voto? Eu mantenho a minha aliança? Eu mantenho a minha fidelidade? Ou eu me esquivo? Ou eu dou um jeito nisso? Não, eu fiz um voto e eu não posso quebrar. Eu não posso quebrar. E Deus tem buscado, essa palavra é uma palavra de maturidade. É para quem quer subir para um outro nível espiritual em Deus. Um outro nível. Porque ele podia ter feito muito diferente, como muita gente faz. Ele é fiel, ele é bonzinho, ele é amorosinho com Deus. Quando Deus está fazendo isso, tirando ele de uma situação difícil, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele é. Oh, Deus é lindo, é maravilhoso, Deus é tudo da minha vida. Agora, quando ele chega numa situação extrema, em que mexe com as emoções, mexe com tudo, e agora, eu me mantenho fiel? O que eu faço? Eu continuo fiel a Deus, eu mantenho a minha fidelidade, a minha aliança, o meu comprometimento? Ou
eu dou um jeitinho, eu cedo as minhas emoções, eu arrumo uma desculpa, eu justifico que Deus há de me entender. Porque isso é demais para mim, eu não esperava Deus. Não. O que Deus está nos ensinando aqui hoje é sobre fidelidade acima de tudo. Manter a aliança, o compromisso com Ele, independente de qualquer coisa. O Senhor, não há dúvida, podia ter saído qualquer pessoa. Por que saiu a filha? Era Deus experimentando Jefité. A fé de Jefité. Será que ele vai conseguir se manter fiel diante de uma situação como essa? Quantas vezes vem situações diante de nós tentadoras? Será que eu vou será que vai conseguir se manter fiel diante dessa situação? É tão tentadora, tão deslumbrante, encantadora aos olhos. Ou diante dessa situação tão desafiadora, tão dolorosa, tão difícil. E agora? É em situações assim que nós provamos se eu sou de Deus ou não sou de Deus. Se eu realmente amo a Deus acima de tudo ou não. Se eu amo a Deus por aquilo que Ele tem me dado, ou se eu amo a Deus independente de qualquer coisa. Porque você tem que observar que ele agora, ele já era juiz. Ele já tinha vencido a guerra. Ele já estava honradíssimo. E muitas pessoas, quando já conseguiram de Deus tudo o que queriam, a fidelidade já não é a mesma. O comprometimento já não é o mesmo. A entrega já não é a mesma. Acabou. Já muda tudo. Eu penso que Deus estava nessa situação porque Deus tinha feito muito na vida de Jefté. E agora chegou a hora dele provar a fidelidade dele. E muitas vezes nós somos testados. Testada a nossa fidelidade. E aí você que responde. Como você tem reagido diante de situações em que você é tentado a não manter a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus. Esse aqui é o verdadeiro teste de fidelidade. Esse aqui. E aí eu posso dar muitos exemplos, mas cada um leva para si e dentro do que está vivendo, analisa. Ele estava indo para a batalha, mas o Espírito de Deus tinha possuído a vida dele. Então, aquele voto ele não fez fora do Espírito. Quem saiu foi a filha. E como eu disse, ele podia ter arrumado muitos argumentos que os emocionais e até os religiosos podem apoiar. Eu não pensei para fazer. Não. Quem estava nele ali, a Bíblia diz que era o Espírito Santo. Mas é muito radical isso. Não, mas ele fez o voto. Quem sair, eu vou dar ao Senhor. Quem sair. Se ele não poderia dizer, ele não pensou melhor, e se fosse a minha filha, mas se o Espírito de Deus estava sobre ele,
eu tenho que crer que tudo isso foi um trabalhar de Deus com propósito. Para chegar nesse ponto aqui, ó. Testar a fidelidade de Jefité. O Senhor testou a fidelidade dele. Ai, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz um voto ao Senhor que eu não posso quebrar. Essa expressão, eu não posso quebrar, ela tem que soar forte dentro de você. Porque muitas pessoas quebram a aliança, o compromisso com Deus, seus votos. Quantos que já fizeram votos ao Senhor, já votaram, mas já esqueceram? Quantos? Quantos que já fizeram aliança, já fizeram uma aliança com Deus, já se comprometeram com Deus, mas por muito pouco quebraram a aliança, romperam com o compromisso, quebraram seus votos, não permaneceram fiéis a Deus. E se Deus tem testado a tua fidelidade, o que você tem provado a Deus? Você tem se mantido fiel? Íntegro em Deus? Ou não? A fidelidade dele aqui foi testada. Ele fez um voto. E quem saísse quando ele voltasse, se Deus desse a ele a vitória contra os amonitas, o que saísse da porta da casa dele, ele ofereceu ao Senhor. Quem saiu foi a única filha dele. A única filha. E agora? Eu quebro tudo, eu esqueço de tudo? Ou eu me mantenho fiel? E confio que Deus sabe o que faz e que no final tudo reverte em bênção para a minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou ceder as minhas emoções? Ou eu vou me manter íntegro, firme na fé? Eu me comprometi com Deus e nada vai me fazer retroceder. Ou eu vou permitir que as minhas emoções controlem a minha vida e eu quebre a aliança com Deus, meu voto, meu compromisso com Deus, e age de forma infiel para com Deus. Analisa aí. Ele mostrou, e a filha dele também mostrou, um alto nível de maturidade e de fidelidade. E Deus tem esperado maturidade do seu povo. Quantas pessoas que por pouquinho, por nada, já se afastam de Deus, quebram aliança com Deus, deixam de ser fiéis, não mantêm a fidelidade a Deus, rompem com compromisso, com tudo. Quantas pessoas que as emoções é que controlam a vida delas. Porque se o Jefité fosse um sujeito emocional, ele jamais teria conseguido manter o que ele havia votado a Deus, o compromisso dele com Deus. E Deus espera esse espírito aqui no seu povo. É esse espírito. Sabe, minha gente, tem faltado pessoas fiéis de verdade, leais a Deus, comprometidas. Tem faltado pessoas maduras. Quantas vezes nós encontramos pessoas que a vida é só se envolver com coisa medíocre, coisa pequena. Brigam por qualquer coisa, se chateiam por qualquer coisa. São pessoas que estão sempre desfocadas. Qualquer coisa tira elas da direção.
tem gente que é tão sentimental, que tudo está doendo, é uma sensibilidade, tudo tá machucando, tudo está abatendo, tudo está entristecendo, tem que ir com dedos, pisando em ovos com a pessoa, porque a pessoa qualquer coisa já está desmoronando. Deus não quer isso, não. Deus está esperando um povo maduro, um povo firme. Se esse homem aqui fosse um homem emocional, e não estamos falando de uma situaçãozinha, não. Estamos falando dele cumprir com um voto, e o voto era da filha. Naquele momento, naquela época, se hoje ainda é, imagina naquela época, a expectativa de uma moça era casar, ter filhos, construir uma família e ser colocada dentro do templo para servir para o resto da vida, sem ter, ela não tinha escolhido aquilo. Sacrificar o resto da vida sem ter direito a nada. Tanto é que doeu demais nele. Mas ele tinha votado a Deus. E é nesse ponto que você tem que se pegar. Se você se comprometeu com Deus, você tem que ir até o fim. Quando nós não podemos quebrar aliança com Deus. Quando uma pessoa se compromete com Deus, nada, nem ninguém, nem situação nenhuma pode permitir. Pode ser mais forte, pode ser maior do que o seu compromisso com Deus. Jamais você pode permitir que uma situação te leve a romper com Deus, a quebrar uma aliança com Deus, a ser infiel com Deus. Jamais. Nada nem ninguém. Nada. Nem ganhos nem perdas. Nem bênçãos, nem problemas, nem alegrias, nem dores, nenhuma proposta pode passar na frente da sua fidelidade com Deus. A tua fidelidade com Deus tem que sair em primeiro lugar, sair na frente, tem que estar em primeiro lugar, sair na frente. Sair na frente. Então seja lá o que for que você está vivendo, se você está passando por um momento em que está sendo testada a tua fidelidade, seja fiel até o fim, fiel até morrer, fiel até o fim. Fiel até o fim. Custe o que custar. Não se corrompa, não ceda, não se submeta a nenhuma situação de pressão. Seja fiel, permaneça fiel a Deus. Aconteça o que for, permaneça fiel a Deus. Jefté permaneceu fiel a Deus e terminou seus dias extremamente abençoado. Ninguém perde, jamais perdemos em resistir firme, ainda que pareça que é uma perda, você não vai perder. Vale mais a tua fidelidade com Deus sendo mantida do que qualquer outra coisa. E Ele nos ensina isso. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé e a mão no coração.